Bom dia a todos. Hoje nós vamos apresentar um pouco sobre a programação orientada a objetos. Meu grupo é composto por eu, Sofia, pela Mariana e pela Lisier. E a gente vai utilizar a linguagem Dart e fazer algumas comparações com Java. E também ao longo da apresentação nós vamos entender os principais conceitos da programação e ver exemplos práticos de como eles funcionam nas duas linguagens. O que é PO? A programação orientada a objetos, ou também chamada de PO. Ela é um paradigma de programação que é baseado na criação de objetos que representam elementos do mundo real. Então, por exemplo, a gente pode representar pessoas, carros, animais, contas bancárias, diversos outros elementos através de objetos. Então, esse modelo ajuda a organizar melhor o sistema, facilita também a reutilização de código e torna os programas mais seguros e fáceis de manter. E além disso, a PO ela é baseada em conceitos importantes, como classes, objetos, encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração. Mas o que seria Dart? Dart é uma linguagem de programação criada pela Google e ela é muito utilizada atualmente para o desenvolvimento de aplicativos utilizando o Flutter. E uma das suas principais características é possuir uma sintaxe simples e organizada, bem parecido com o Java. E além disso, o Dart é totalmente orientado a objetos, então permite utilizar todos os conceitos da PO na criação de sistemas modernos. Passando para o nosso primeiro conceito, classe. Uma classe ela pode ser entendida como um molde utilizado para criar objetos. Então, ela define quais características e comportamentos os objetos terão. Analisando o nosso exemplo de código em Dart, foi criada uma classe chamada pessoa. E nessa linha a gente tem um atributo chamado nome, do tipo string, que armazena texto, né? E ela já começa com um valor, nesse caso, João. Aqui nós criamos um método, que representa a ação da pessoa, e nesse método vai mostrar uma mensagem na tela. Olá, meu nome é, e esse cifrão nome vai pegar o valor armazenado na variável nome e vai colocar dentro da frase, que nesse caso é João. Então ficaria: Olá, meu nome é João, que vai mostrar na tela. Já no nosso exemplo em Java, também temos uma classe chamada pessoa funcionando como um molde. E esse public, a diferença é que a gente tem esse public aqui, ó, que basicamente que a classe significa que a classe pode ser acessada em outras partes do programa, então ela não é privada. E aqui a gente também tem um atributo nome do tipo string, armazenando o valor João também. Esse método apresentar é a mesma coisa em Dart. Vai printar na tela: olá, meu nome é, e vai pegar aqui o nosso nome atribuído na variável, que nesse caso é João. Então, basicamente, a principal diferença é que o Java costuma exigir mais detalhes, em códigos maiores. Só que nesse exemplo, os dois são praticamente iguais, praticamente a mesma coisa. Passando para o outro conceito, objeto. O objeto é uma instância criada a partir de uma classe. Se a classe é o molde, o objeto é o elemento criado utilizando esse molde. Então, no nosso exemplo em Dart, nós temos o void main, que é o ponto onde o programa começa a ser executado. E aqui foi criado um objeto chamado P1, baseado na classe pessoa. Ou seja, a gente está criando uma pessoa usando o modelo, o molde da classe. Nessa linha, o objeto P1 executa o método apresentar. Com isso, a mensagem é exibida na tela. Já o nosso exemplo em Java, nós temos o programa também que começa com um método main, só que aqui é meio diferente, que é public static void main, enfim. E aqui nós criamos um objeto também chamado P1 na classe pessoa, e a gente vai ter uma única diferença aqui, que no Java a gente vai utilizar a palavra new para criar o objeto. Então, nessa linha também vai chamar o método apresentar e vai aparecer a mensagem: olá, meu nome é João, como nós vimos anteriormente no outro conceito, classe. Então, basicamente, é a mesma coisa também, só muda que aqui nós temos uma classe do tipo public, que ela pode ser acessada externamente,
E também que para criar objetos a gente utiliza a palavra new. Agora eu vou falar sobre o construtor. Ele é um método especial que é executado automaticamente quando um objeto é criado. Então, a sua função é inicializar os atributos do objeto, garantindo que ele já comece com os valores necessários. Aqui no exemplo em Dart, temos a classe pessoa com o atributo nome. O construtor pessoa_dis.nome recebe um nome e o atribui automaticamente ao atributo da classe. Aqui no Java, o construtor também recebe o mesmo parâmetro, nome, e utiliza o this.nome igual a nome para armazenar esse valor no objeto criado. Agora, o encapsulamento. Ele é um dos principais conceitos da programação orientada a objeto e ele serve para proteger os dados de uma classe, permitindo que eles sejam acessados ou modificados apenas por métodos específicos. Aqui no Dart, a variável underline saldo possui um sublinhado, que ele indica que essa variável ela é privada. E para alterar o seu valor, a gente utiliza o método depositar e para consultar o saldo a gente usa o getSaldo. Aqui no exemplo do Java acontece a mesma coisa. O atributo saldo ele é declarado como private e ele impede o acesso direto. Para trabalhar com esse valor, a gente utiliza métodos da própria classe. A herança, ela permite que uma classe herde características e comportamentos de outra classe. Então, isso evita as repetições de código e facilita a reutilização. Aqui no nosso exemplo em Dart, a gente tem a classe animal, que possui o método emitir som. Então, a classe cachorro vai herdar do animal utilizando a palavra extends. Por causa dessa herança, né, o cachorro ele já possui acesso ao método emitir som. Então, ele ainda pode criar seus próprios métodos, como o latir. E aqui no Java é a mesma coisa também. A classe filha herda os atributos e métodos da classe pai e pode adicionar novas funcionalidades. O polimorfismo, ele permite que o mesmo método tenha comportamentos diferentes dependendo do objeto que ele utiliza. Aqui no nosso exemplo em Dart, a classe animal possui o método som, que imprime som genérico. Já a classe gato, que herda de animal, sobrescreve esse método para imprimir miau. Então, isso significa que ao chamar o método som, o resultado dependerá do tipo do objeto que será utilizado. Em Java, a gente tem a mesma coisa, só que a gente usa a anotação @override para indicar que a gente está substituindo o método herdado da classe pai. Bom, passando agora para as classes abstratas. Uma classe abstrata, ela funciona como um modelo para as outras classes. Ela serve para definir características e comportamentos que vão ser herdados pelas classes filhas, mas ela em si não pode ser utilizada diretamente para criar os objetos. A principal função dela é garantir que determinadas ações sejam implementadas pelas classes que a herdam. Nesse exemplo em Dart, a classe abstrata veículo possui o método acelerar. Depois, a gente criou a classe K, que ela vai herdar de veículo usando a palavra-chave extends. Podemos observar também a anotação @override, que indica que o método acelerar está sendo sobrescrito na classe carro. Ou seja, a gente está criando uma implementação própria para um método que já foi definido na classe pai. Quando o método é executado, ele exibe a mensagem carro acelerando. O mesmo conceito aparece nesse nosso exemplo em Java. A diferença está apenas na sintaxe da linguagem. Bom, passando agora para a interface. Uma interface ela é utilizada para definir um conjunto de métodos que uma classe deve implementar. Diferente de uma classe abstrata, a interface ela define apenas um contrato, ou seja, o que deve ser feito sem especificar como isso será feito. Nesse nosso exemplo em Dart, temos a estrutura animal,
que define o método emitir som. Em seguida, a gente tem a classe cachorro, que implementa essa interface usando a palavra-chave implements. Por isso, ela é obrigada a criar um método emitir som que imprime a mensagem ao alvo. No exemplo em Java, acontece exatamente a mesma coisa. A interface ela define o método e a classe que a implementa precisa fornecer sua implementação. As interfaces, elas ajudam a organizar melhor o código e elas também vão acabar permitindo uma maior flexibilidade no desenvolvimento. Bom, fazendo agora uma breve comparação entre o Java e o Dart. As duas linguagens, elas são orientadas a objetos e também possuem conceitos muito parecidos, como classes, objetos, herança, encapsulamento e por aí vai. A principal diferença está na sintaxe e no foco de utilização. O Java é uma linguagem mais antiga e acaba sendo amplamente utilizada no desenvolvimento de sistemas empresariais, aplicações web e também aplicativos Android. Já o Dart, ele foi criado pela Google, como a Sofia falou, e é muito utilizado, junto com o Flutter, para o desenvolvimento de aplicativos móveis multiplataforma. Apesar das diferenças, ambos seguem os mesmos princípios sobre a programação orientada a objetos e permitem criar sistemas organizados e reutilizáveis. Para concluir, vimos que a programação orientada a objetos permite organizar melhor o código, facilitar a manutenção e promover o reaproveitamento de componentes. Também estudamos conceitos fundamentais como herança, polimorfismo, classes abstratas e interfaces, além de observar como esses conceitos são aplicados tanto em Java quanto em Dart. Mesmo sendo linguagens diferentes, ambas utilizam os mesmos princípios de orientação a objetos para criar aplicações mais organizadas, eficientes e fáceis de manter. Chegamos ao final da nossa apresentação. Esperamos que tenha ficado claro como a programação orientada a objetos funciona e como seus conceitos são aplicados em Java e em Dart. Muito obrigada pela atenção de todos.